Correção da apostila, página 137. Questão 1. A densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 km² para calcular a densidade demográfica. Em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de 45.094.866 habitantes, e sua área territorial era de 248.219,627 km². Usando uma calculadora, calcule a densidade demográfica do estado de São Paulo. Então, nós vamos fazer aqui a divisão. 45.094.886 habitantes, dividido pela quilometragem, 248.219,624. Então, essa divisão, nós vamos ter um valor de aproximadamente 181,6.732. Então, a densidade demográfica do estado de São Paulo era de aproximadamente 181,6.732 habitantes por quilômetro quadrado. Questão número 2. Divida o número 120 em, letra A, diretamente proporcionais a 2 e 3. Então, se é diretamente proporcionais, vamos montar as razões. Ó. X está para 2, assim como Y está para 3. Isso vai ser igual. X mais Y está para 2 mais 3, 5. Assim como 120 vai estar para 5. Então, dividindo 120 por 5, nós vamos encontrar 24. Agora, vamos lá. Calcular as partes proporcionais. X está para 2 igual a 24. O 2 vem para cá multiplicando, então o X é igual a 48. Y está para 3 igual a 24. O 3 passa para cá multiplicando, o Y é igual a 72. Na letra B, ele quer que divida o 120 em partes inversamente proporcionais a 2 e 4. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Montar aqui a proporção. A proporção não, a razão. 1 está para 2, assim como 1 está para 4. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 vai ser 4. Então, vamos dividir. Ó. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai ser essas razões aqui que nós vamos usar para poder fazer o inverso, porque agora são divididas em partes inversamente proporcionais. Então, vamos ver como é que vai ficar, ó. X está para 2, então a gente inverteu aqui, ó, 4 para 2. Então, X está para 2, e aqui a gente inverteu. Então, ficou 1. Y está para 1, assim como 120 vai estar 2 mais 1, 3. 120 dividido por 3, 40. Então, o meu X vai ser 40 vezes 2, porque o 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, o meu X vai ser 80. O meu Y está para 1. O 1 passa para cá multiplicando 40. Então, 1 vezes 40, 40. Então, o X é 80 e o Y é 40. Questão 3. Ao montar uma empresa, cada um dos 3 sócios aplicou, respectivamente, R$20.000, R$30.000 e R$50.000. O balanço anual da empresa acusou um lucro de R$40.000.
o qual será dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado. Qual será o lucro devido a cada sócio? Então, ele já falou que vai ser dividido em partes diretamente proporcionais. Então, vamos montar aqui as nossas razões. Então, X vai estar para 20 mil, assim como Y vai estar para 3 mil, assim como Z vai estar para 50 mil. Então, X mais Y mais Z vai ser igual ao 40 mil, que é o balanço anual da empresa. Somando 20 mil mais 30 mil mais 50 mil, a gente tem 100 mil. Então, 40 mil dividido por 100 mil dá 0,4. Agora, vamos calcular o lucro de cada um. Então, vai ficar X está para 2 mil, que é igual a 0,4. Multiplicando 20 mil com 0,4, a gente vai encontrar 8 mil. Y está para 30 mil, que é igual a 0,4. Multiplicando 0,4 vezes 30 mil, a gente vai encontrar 12 mil. Z está para 50 mil, que é igual a 0,4. Multiplicando 50 por 0,4, a gente encontra 20 mil. Então, o lucro para cada sócio vai ser, um vai receber 8 mil, o outro vai receber 12 mil e o outro vai receber 20 mil. Bom, agora nós vamos corrigir lá na página 140, e essas questões estão relacionadas com a escala. Então, lá na página 140, a questão número 1 fala o seguinte: observe a miniatura de um carro e a escala em que ele foi construída. Então, tá aí, o carrinho virado de cabeça para baixo, a escala tá aí, ó, 1:64. As dimensões reais desse modelo de carro são 4,03 metros de comprimento, 1,54 metros de largura e 1,50 metros de altura. Então, esse é o carro no real. Usando uma calculadora, determine em metros as dimensões aproximadas dessa miniatura. Então, ele quer o comprimento, a largura e a altura. Então, olha lá. Então, nós temos aqui 1 está para 64, que essa daqui é a razão que está lá no modelo do carro, assim como X vai estar para 4,03. Então, isso aqui nós estamos calculando agora o comprimento. Então, fazendo a multiplicação cruzada. 64 vezes X, 64x é igual 1 vezes 4,03, 4,03. Passando 64 para cá, dividindo, eu tenho 4,03 dividido por 64, vai me dar 0,0629. Então, isso aqui, ele quer um valor aproximado. Então, nós vamos arredondar para 0,063 metros. Agora, vamos calcular a largura. 1 está para 64, assim como X está para 1,54. Multiplicando cruzado, 64 vezes X, 64x é igual 1 vezes 1,54, 1,54. Passando 64 para cá, dividindo, eu vou ter 1,54 dividido por 64, o meu X vai valer 0,024 metros. Então, esse vai ser o valor da largura. A altura, 1 está para 64, assim como X está para 1,50. 64x é igual a 1,50. Passando 64 para cá, dividindo, 1,60 dividido por 64, 0,023 metros. Questão número 2. Os piolhos parasitam o couro cabeludo. Alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira.
Então, tá aí o desenho, né, do piolho, tá mostrando que ele mede aí 4 centímetros. Então, nós colocamos aí, bem abaixo, o livro colocou a escala, 20 para 1. Então, ele quer saber qual que é o comprimento real desse piolho em milímetros. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou pegar o 4 centímetros e vou transformar ele em milímetro. Então, olha lá, no início eu coloquei a escala, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, nós estamos no centímetro para ir para o milímetro. Então, eu vou andar uma casa do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10. Então, aqui, 4 centímetros vezes 10 vai me dar 40 milímetros. Agora, vamos montar a razão. A escala é 20 está para 1. Assim como 40 vai estar para x. Multiplicando cruzado, 20 vezes x, 20x. Isso é igual a 40 vezes 1, 40. Dividindo 40 por 20, esse piolho vai medir 2 milímetros. 3. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Então, 5 centímetros é o desenho e 15 metros é o real. Então, montando a escala aqui, ó, 5 centímetros para 15 metros. Só que o que a gente fez aqui? Transformou 15 metros em centímetro. Então, de metro para centímetro, nós vamos deslocar 2 casas. Então, se eu estou deslocando 2 casas, eu tenho que acrescentar 2 zeros, porque eu estou multiplicando por 100, porque foram 2 casas. Então, me deu 1.500 centímetros. Então, 5 está para 1.500. Simplificando por 5, 5 dividido por 5, 1. 1.500 dividido por 5, 300. Então, essa foi a escala. 1 está para 300. Lá na letra B, ele diz o seguinte: considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, então qual escala? 1 está para 300. Então, nós vamos utilizar essa escala para calcular o que ele vai pedir agora em seguida. Quantos metros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Calcular aqui, ó, os 120 metros, transformando ele em centímetro. Então, estou deslocando 2 casas de novo. Então, estou acrescentando 2 zeros, porque foi multiplicado por 100. Então, virou 12.000 centímetros. Agora, vamos montar as razões, ó. 1 está para 300, assim como x está para 12.000. 300 vezes x, 300x. Isso é igual a 1 vezes 12.000, 12.000. Dividindo 12.000 por 300, nós vamos ter 40 centímetros. Então, o edifício deve ter 40 centímetros de altura. Depois ele pede uma praça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Então, vamos lá. Ó, 1 está para 300, assim como 60 está para x. Por que aqui a gente não precisou fazer a transformação? Porque já está em centímetro. Então, 1 vezes x, x. 300 vezes 60, 18.000. Então, nós temos aqui 18.000 centímetros. Agora, vamos ver o outro valor, que é 40 centímetros.
Então, lá, 1 está para 300, assim como 40 está para Y. Então, se uma praça é retangular, esse 60 aqui eu estou trabalhando com o comprimento e o 40 eu estou trabalhando com a largura. Y vezes 1, Y. 300 vezes 40, 12.000. Só que isso daqui, esses dois valores, eles estão em centímetros. Ele quer a medida em metros quadrados. Então, agora nós vamos transformar em metros. Como eu estou no centímetro, agora vamos voltar lá na tabela. Eu estou no centímetro e vou para o metro. Eu estou saindo do menor para o maior. Então, agora eu vou dividir por 100. Então, vamos lá fazer a divisão por 100. Se eu estou dividindo por 100, eu vou andar duas casas, ó. 1, 2. Então, vou chegar aqui. Então, vai me dar 180 metros. A mesma coisa com 12.000, ó. 1, 2. Parei aqui. Então, vai me dar 120 metros. Se ele quer a área, então é a base vezes a altura. 180 vezes 120 vai me dar 21.600 metros quadrados. Então, essa é a medida da praça no real. Então, a praça ocupa uma área de 21.600 metros quadrados na realidade. Agora, página 141. Observe a planta baixa de uma casa, da casa de Karina. Então, a casa da Karina tem sala, quarto 2, tem 2 banheiros, porque tem um quarto que é suíte, tem a área de serviço, tem a cozinha. Então, tá aí. E a escala é de 1 para 200. Com o auxílio de uma régua, determine em metros. Letra A. As dimensões reais do quarto 1. Então, vamos lá. A escala é 1 para 200. Isso é igual. Agora, vamos lá. Ela quer o quarto 1. O quarto 1, gente, pegando a régua, ela tem 2 centímetros. Então, estou colocando aqui, ó. 2 está para C. Então, estou achando o comprimento primeiro. Então, o comprimento, então, estou representando pela letra C. 1 vezes C, C. 200 vezes 2, 400. Então, eu tenho 400 centímetros. Transformando em metro, vou andar duas casas, ó. Então, parei aqui. Então, o comprimento no real é 4 metros. Agora, vamos para a largura do quarto. 1 está para 200, assim como 1,1 está para L, que é a largura. 1 vezes L, L. 200 vezes 1,1 vai dar 220 centímetros. Andando duas casas para a esquerda, 1, 2. Então, vai ficar aqui 2,2 metros na medida real. Agora, na letra B, ele quer a área de serviço. Então, vamos lá na área de serviço. Então, eu tenho aqui 1 está para 20, assim como, olha, o comprimento lá é de 1,9. Está para o comprimento. 1 vezes C, 1C. 200 vezes 1,9, 380. Andando duas casas, 3,8 metros o comprimento da área de serviço. Agora, vamos para a largura. 1 está para 20, assim como 1 está para largura. Então, 1 vezes L, 200 vezes 1, 200. Andando duas casas, vai me dar 2 metros. Então, olha só qual que vai ser a área real. Então, vai ser 3,8 comprimento vezes a largura, que é 2. Então, a área no real, 7,6 metros quadrados. Agora, vamos ver a cozinha. Cozinha tem 1 está para 200, assim como 2,8 está para o comprimento.
Então, multiplicando cruzado, 1 vezes CC, 200 vezes 2,8 dá 560. Deslocando duas casas, 5,6 metros. A largura, 1 está para 200, assim como 1 está para largura. 1 vezes LL, isso é igual a 200 vezes 1, 200 centímetros. Transformando em metro, 2 metros. Agora, achando a área total da cozinha. 5,6 de comprimento vezes 2 de largura vai dar 11,2 metros quadrados. Agora, ela quer o quarto 2 com o banheiro da suíte. Então, vamos calcular a metragem junto do quarto e com a suíte. Então, 1 está para 200, assim como 2,7 está para o comprimento. 1 vezes C, 200 vezes 2,7, 540, transformando em metros, 5,4 metros. A largura, 1 está para 200, assim como 1,5 está para a largura. 1 vezes LL, 200 vezes 1,5, 300. Transformando em metro, a largura é 3 metros. Então, a área total, 5,4 vezes 3 vai dar 16,2 metros quadrados. Então, essa é as dimensões do quarto 2 com a suíte. Questão número 5. No mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando uma régua, determine em quilômetros a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Boa Vista. Então, a distância aí no mapa está de 4 centímetros. Então, olha só, ele falou aí no mapa que a distância real é de 780 quilômetros quadrados. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 4 e multiplicar por 780, que vai dar 3.120 quilômetros. Depois, a distância no mapa até Porto Alegre é 1,7. Multiplicando por 780 quilômetros, nós vamos ter uma distância de 1.326 quilômetros. A distância até Natal é 2,4 centímetros. Multiplicando por 780 quilômetros, vai lhe dar 1.872 quilômetros.